Olá, estamos de volta com mais um Papo Desinformante, a nossa conversa semanal sobre os assuntos mais quentes da desinformação. A notícia da semana foi o acordo firmado pelo TSE com as plataformas digitais, os acordos aí pensando nessas eleições de 2022. Em solenidade transmitida ao vivo, o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que todos estamos empenhados em combater o ódio, a criminalidade difundida online, teorias conspiratórias de ataques às democracias, fecha aspas. Liz, você que acompanhou essa cerimônia, essa solenidade que foi transmitida ao vivo, conta para a gente mais detalhes do que as plataformas se comprometeram para combater a onda de desinformação. Oi, Ana. Oi, pessoal. Então, essa cerimônia que aconteceu essa semana, né, foi uma cerimônia para assinatura oficial, digamos assim, dos memorandos de entendimento. E o que são esses memorandos de entendimento, né? São documentos que vão listar as iniciativas que as plataformas elas vão realizar para diminuir os efeitos das informações falsas, da desinformação, nesse pleito eleitoral de 2022, né? Essas ações elas devem seguir até o dia 31 de dezembro desse ano, mas algumas elas são contínuas já, de forma contínua. Participaram dessa assinatura o Twitter, o TikTok, o Facebook, o WhatsApp, Google, Instagram, YouTube e o mais novo parceiro do TSE, o aplicativo de vídeos curtos Kawaii, né? E esses memorandos de entendimento, né, cada plataforma teve um, eles se dividiram basicamente em 4 eixos, digamos assim. O primeiro deles é disseminação de informações confiáveis. Então, todas as plataformas, elas criaram algumas ações para facilitar a informação a disseminação dessas informações confiáveis e oficiais do TSE. O Google, por exemplo, vai abrir um Doodle com informações oficiais sobre as eleições. No Instagram, por exemplo, já existem avisos nas postagens que aquele conteúdo é de cunho eleitoral e redireciona para o site do TSE. Além disso, o Kawaii e o TikTok, que são 2 aplicativos de vídeos curtos, vão criar uma página, uma central de informações oficiais, né, de dia de votação e tudo mais, com esse apoio e essa parceria com o TSE. O WhatsApp vai criar um chatbot oficial do TSE para que o TSE possa se comunicar de forma mais efetiva com os eleitores. Outro eixo é de capacitação, né? As empresas de plataformas digitais, elas se comprometeram a fazer treinamentos, oficinas, seminários com os servidores do TSE e também de todos os tribunais regionais eleitorais do Brasil. Além disso, tem outro eixo que fala especificamente sobre a contenção de desinformação. A maioria das plataformas se comprometeu a criar um canal de denúncias direto com o TSE, né? Como o Facebook, o Google, o Kawaii, o TikTok e o Twitter, para que eles possam avaliar de forma mais célere essas denúncias que vão ser feitas, né? O WhatsApp também vai criar um canal de denúncias especificamente para que as pessoas possam denunciar contas que estejam sendo suspeitas de fazer disparos em massa, que foi um grande problema das eleições de 2018. E, além disso, algumas plataformas também se comprometeram, mas sem especificar muito bem como vai ser isso, de remover conteúdo malicioso, né? Nesse específico, foi o Kawaii e o TikTok que se comprometeram. O último eixo desses memorandos de entendimento tem a ver com a transparência, né? As plataformas se comprometeram a fazerem relatórios de transparência sobre essas ações e também algumas, como o Facebook e o Google, se comprometeram a fazer ou amplificar o que já tem, que é uma central de anúncios políticos, mostrando quem é que está patrocinando aquele anúncio, qual a forma de segmentação daquele público, e seria uma central, digamos assim, que ficaria disponível até depois das eleições. Então, são algumas ações que a gente elencou aqui, mas a maioria não. A lista completa está lá no nosso site, no desinformante.com.br. Quem tiver interesse pode entrar lá e dar uma olhada para ver, enfim, o que cada plataforma se comprometeu para as eleições desse ano. Bacana, Liz. Bom, e diante, né, desse cenário, diante desses acordos, uma pergunta assim que não quer calar, e o Telegram, né? Essa plataforma tem sido contactada pela Justiça Eleitoral, pelas autoridades brasileiras, não responde, né? Já surgiu aí essa possibilidade do bloqueio do aplicativo.
O João vai falar um pouco para a gente sobre isso. E também, João, a gente recebeu alguns questionamentos no nosso post sobre essa matéria dos acordos do TSE com as plataformas, sobre a eficácia real dessas medidas. Assim, elas são suficientes, essas medidas anunciadas são suficientes para conter a onda de desinformação que virá aí com as eleições? Ana, começando então pela segunda pergunta. Acho que suficientes não são. Acho que elas colaboram muito numa direção de conter a desinformação sobre o próprio processo eleitoral, sobre temas que são muito caros ao TSE, a questão das urnas eletrônicas, a questão dos mecanismos de contagem, etc. E, portanto, isso é realmente um elemento fundamental. Acho que elas são mais tímidas na relação da desinformação geral, de candidatos contra candidatos, e quanto a isso, acho que nós vamos precisar de uma ação bem mais forte aí das plataformas e do próprio TRS e TSE, né, da Justiça Eleitoral, para poder segurar um pouco a onda da desinformação. E aí vem a questão do Telegram. O Telegram, ele é um aplicativo que ficou à margem desse processo todo. E aqui tem um ponto, acho que vale a pena a gente entender. A estratégia do TSE, da Justiça Eleitoral para essas eleições, tem muito a ver com esses acordos que foram assinados agora, ou seja, uma estratégia de parceria, de uma ação que é com as plataformas, mas também tem acompanhamento e ações de várias entidades da sociedade civil. Quando um ator simplesmente não entra nessa história, ignora, e na verdade ignora qualquer tipo de pedido judicial, nós temos tido relatos de vários integrantes do Ministério Público de que não há nenhum tipo de resposta ou de enfim, de resposta judicial mesmo aos apelos feitos ao Telegram, isso significa que não só tem alguém à margem, e portanto um aplicativo à margem da lei brasileira, como isso gera um incentivo contrário para todos os outros atores. Quer dizer, se eu estou disposto a montar escritório no Brasil, a colaborar, etc., e eu estou vendo que tem um outro ali que é meu competidor, que está roubando meu público e que não faz nada disso, há um problema, isso cria um problema muito grave de incentivos. Então, acho que sim, o Telegram, daqui até as eleições, vai passar por muita pressão de vários lados na justiça brasileira, tanto vindo diretamente do TSE e STF, como vindo de outros cantos, digamos assim, de gente, operadores da justiça, que estão insatisfeitos e, na verdade, insatisfeitos é pouco, né? Estão sofrendo, de certa forma, as consequências de um aplicativo que opera à margem da lei no Brasil. Então, a gente vai continuar acompanhando essa história para entender se o Telegram vai ou não responder à justiça brasileira e, se continuar a não responder, quais vão ser as consequências. A gente acompanha aí no Desinformante. Isso aí, João. Inclusive, a gente publica o Boas Polêmicas dessa semana sobre o Telegram. Acho que vai ser bem bacana. Bom, se o assunto da semana foi o acordo das plataformas com o TSE, o texto da semana foi Desinformação e Harry Potter, isso mesmo. Quem curte o bruxo mais famoso do cinema, você pode ser cringe à vontade aqui no Papo Desinformante, não tem nenhum preconceito. E ficou curioso sobre essas relações do universo da magia com a desinformação, a Nina Santos, que é autora do Ponto de Vista dessa semana, vai contar um pouquinho sobre esse texto. Pois é, Ana. Então, eu tentei fazer uma coisa que eu gosto muito, que é tentar relacionar temas de pesquisa, né, no caso fake news e desinformação, com produtos culturais, né, filmes, livros. Eu adoro fazer essas coisas. Já tinha um tempão que eu queria escrever sobre Harry Potter e resolvi então fazer isso, assumir que sou mesmo cringe e ir lá falar um pouco de alguns elementos do universo de Harry Potter que eu acho que nos ajudam, sim, a pensar a questão da desinformação. Então, no texto, eu falo especificamente sobre duas analogias, né? A primeira é entre a plataforma 9 3/4, aquela famosa plataforma por onde Harry e os seus amigos acessam o trem para ir para Hogwarts, e as plataformas de mídias digitais, né? Então, assim, essas duas plataformas, elas nos levam para um outro lugar, elas são coisas que não parecem ser, né? Na verdade, enquanto elas parecem ser uma parede ou algo plano, elas são uma passagem para todo um universo que se abre, desde que você saiba acessá-las, né? Então, tem uma série de conhecimentos que estão envolvidos aí em você saber usar essas plataformas, tanto a 9 3/4 quanto as plataformas de mídias sociais. E, além disso, a outra analogia bem bacana é que as escadarias de Hogwarts podem nos ajudar a pensar
sobre a circulação de informação no ambiente digital, né? São aquelas escadarias mágicas que elas vão mudando de lugar de acordo com o tempo mesmo, né? Então, em um momento elas levam do ponto A ao ponto B, no outro momento do ponto B ao ponto C, e por aí vai. E quando a gente pensa o ambiente digital, é um pouco isso também, né? A gente está sempre navegando entre diversas redes, a gente recebe um link no WhatsApp, vai parar no Facebook, depois vai para o YouTube, envia esse link pelo Telegram. Então, a gente está sempre fazendo essa circulação que não acontece sempre no mesmo sentido, sempre ligando os mesmos pontos, né? Então, essas dinâmicas de circulação da desinformação também nos ajudam a entender como é que a desinformação se apropria desses ambientes e acaba aí trazendo efeitos nocivos para a democracia. Espero que vocês gostem do texto e tragam mais dicas também, porque eu tenho certeza que tem vários outros elementos lá no universo Harry Potter que podem nos ajudar a pensar a questão da desinformação. Super legal, Nina. Acompanhe lá no desinformante.com.br, a seção é ponto de vista. Por hoje é só, semana que vem a gente volta com mais um Papo Desinformante. Assine o canal aqui, enquanto isso nos acompanhe nas redes. Nós somos Desinformante BR no Twitter e no Instagram. Até a próxima, tchau!